tem essas questões, eu acho assim, o Palmeiras não perdia do Corinthians faz 3 anos. 3 anos que o Palmeiras não perdia do Corinthians, perdeu o primeiro agora. Então, quando eu digo isso, essa questão, eu vejo o torcedor de um jeito, reagindo de um jeito, como se o Palmeiras fosse o Real Madrid, cara. Nem o Real Madrid ganha tudo, Massini. Você acha que o torcedor do Palmeiras perdeu o chão com esses 4 anos de muitas conquistas? Eu não tenho a menor dúvida que perdeu. Porra, na verdade, assim, eu vejo uma boa parcela da torcida achando que isso aí vai durar para sempre. Eu tava brincando com uns amigos meus aqui, palmeirenses, mais cedo, falando assim, eu quero ver em 2029, quando a gente estiver falando assim, ó, putz, que saudade quando o Abel dava muita folga, hein? No dia seguinte que o Palmeiras demitiu o Rogério Ceni para contratar o Roger Machado, que vai estar fazendo um bom trabalho em 2029 no Juventude. Vai ser, sabe assim, eu acho que falta um pouco dessa percepção, assim, sabe? De novo, passa pano, não sei. O Abel tem muitos problemas. Ele é grosso, ele responde coletivas de uma maneira que não deveria, ele se agarra com alguns jogadores que não deveria, ele demorou para colocar o Endrick, ele não tirou o Gustavo Gomes, ele não tirou o Veiga, a Leila tem conflito de interesse, a Leila tá fazendo da eleição no Palmeiras uma piada, o que ela tá fazendo, ela e os amigos dela, da chapa dela, tem muitos problemas do Palmeiras, mas para mim a gestão de futebol não é um deles. Você está mutado, Marcelo. Muito bem, muitíssimo bem, Danilo Levieri. O Francisco Souza manda 5 pratos para nós aqui. O Palmeiras ainda existe como coletivo desde o ano passado. Viveu e vive de um moleque de 17 anos. Tem alguém lá dentro capaz de cobrar o treinador? Eu duvido, diz o Francisco Souza. Eu não concordo com nada que o Francisco escreveu. Mas tudo bem, faz parte do jogo, certo? Bom, olhando então para o Campeonato Brasileiro, arrematando, Latifi, você está nessa turma aí que te exige mais, quer mais, tá pouco, não dá, não valeu, 4 anos é pouco, perdeu mais do que ganhou. Como é que você vê essa questão do Lavieri, que é uma coisa que eu também tenho sentido lá nas minhas lives raiz, né? No outro CNPJ, que as pessoas realmente ela não vai ganhar nada, vai ser segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Aonde está a questão? Porque depois vem a Leila Pereira e fala: vocês são os ingratos, reclamam de barriga cheia, que eu acho que ela é inconveniente nesse aspecto, né? Não deveria falar isso, só acirra a situação, só deixa o torcedor mais irritado. Mas você vê também uma certa soberba, um certo salto alto de muitos torcedores do Palmeiras, porque quando a gente fala isso, tem torcedor que fala assim: então não posso criticar? Pode, claro que pode. Então eu tenho que aguentar isso aí o resto da vida? Até quando? Abelete, Abelzete, Abel Pepa, sei lá eu, o que eles falam aí, né? Queria saber, e aí, Latif, você tá com salto alto aí? Mostra para nós o tamancão. Não tô. Tô de tênis. Garoto. Mas, Márcio, eu acho que vai muito da torcida do Palmeiras ter ficado mal acostumada assim, porque o comportamento da torcida do Palmeiras no estádio não é de hoje, já é desde alguns anos. É insuportável, Massa. Não sei se você já assistiu perto ali na Central e tal, que tem a galera do amendoim ali. Eu já vi um jogo com o Danilo Lavieri ali que, pô, a gente teve que mudar de lugar porque o comportamento de certas pessoas é impraticável. Mas assim. no Gol Sul não é diferente também, não. Não, Não é muito diferente no Gol Sul. E tanto Massa, que no jogo contra o Fortaleza, quando o Abel critica é forte, que ele dá uma cornetada na torcida, inicialmente eu vi muita gente reclamando, mas depois muita gente concordando que realmente existiu uma falta de apoio nos minutos finais. E a gente sabe que quem frequenta o estádio sabe que isso acontece sim, porque se não é a mancha verde lá no setor do Gol Norte, o povo não canta. E aí, quando o Abel vai a público criticar, o pessoal acha ruim, mas é nítido que criou essa mentalidade na torcida do Palmeiras, que o Palmeiras é favorito a todos os títulos e que se não ganhar, nada presta, né? Por tudo que foi feito nos últimos anos. Mas o Palmeiras, nessa temporada,
segue vivo no Brasileiro, com uma campanha muito boa, só que tem o Botafogo que está jogando mais, né? Então, acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que o Danilo vai muito bem quando ele diz que o Abel demora para desapegar de alguns pontos, e acho que no jogo de ontem ficou nítido isso, né? Porque o lado esquerdo do Palmeiras era bem problemático, na minha opinião, no primeiro tempo, e ele não volta direto do intervalo com a mudança, ele demora para mexer. E aí, quando, se não me engano, aos 13 do segundo tempo, ele vai e tira o Felipe Anderson depois de ficar irritado. Então, é complicado, mas porque agora tudo tá errado, mas se o Palmeiras tivesse O Felipe vencido. Anderson e o Caio Paulista, né? Exato. Teve uma atuação desastrosa. Ele que Constrangedor. vinha bem, né, cara? Vinha bem. Isso que eu ia falar, faz 3, 4 semanas a gente elogiava o lado esquerdo do Palmeiras, porque estava indo bem, o Pois Felipe é, Anderson começou a verdade. melhorar, a entrada do Verdade. Maurício que podia ajudar um pouco pela Danilo, esquerda. e vocês lembram quando na semana passada eu levantei a bola de que o Palmeiras joga pior com o Veiga? E eu vou continuar batendo nessa tecla, porque ontem, quando o Maurício entra na função mais avançada, dá para ver que a dinâmica que ele dá para o time é totalmente diferente. Não estou falando que o Veiga está em má fase, só que os gols que o Veiga faz e fez recentemente na bola parada tem escondido um pouco essa dinâmica que o time deixou de ter. Porque, querendo ou não, a queda de rendimento do Palmeiras coincide com a saída do Maurício do time titular. E com a lesão, né? Óbvio, o Abel não tirou ele por opção, mas e sim por lesão. Mas eu sinto Tinha dado que uma ajustada ali, né? Com Maurício Felipe sim, Anderson, Caio Paulista, Rios, Marcos Rocha e o Estevão pelo lado direito. Aí, né, depois voltou a ficar ruim, né? Mas ele não põe o Veiga pois no é. banco, então volta com o Maurício, né? Então, e o Maurício tá com condições, né? Tá em condições agora. Verdade. Vou deixar uma pergunta para vocês responderem, que eu agora preciso fazer uma homenagem, mas a pergunta é a seguinte: Abel tem o dedo podre para contratar? Ele é ruim para indicar jogador? Essa é uma boa pergunta. Mas antes eu quero mandar um beijo, uma bala de jujubas várias para ela, Marília Ruiz, que é a primeira dama do jornalismo brasileiro, que vai chegar daqui a pouquinho, né? 18 horas, Covinhas totalmente on, felizona da vida com a vitória do Corinthians, agora já pensando em Libertadores, G9, ninguém segura. Se bobear, vai até para o Super Mundial, porque o Coringão é assim, do 8 ao 80, também com muita velocidade. Olha, vou dizer para vocês, não percam o Filipá, porque tem uma notícia que está circulando por aí. Se a Marília não sabe, então não tem notícia, tá certo? Vamos lá, Ela dedo me mandou uma podre. mensagem aqui, viu, Massini? Ela Mandou, mandou: né? Veiga e o lado Pois esquerdo do é, Palmeiras estão muito bem, vocês cornetam demais, pode continuar assim. isso, Um beijo isso. para Marília também. Um beijo, querida Marília Ruiz. Ah, que saudades das suas broncas lá no G4. Bom, é o seguinte, era uma atrás da outra. Fica quieto, Marília Ruiz, é isso aí. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem o dedo podre, sim ou não, Latif, para contratar? O povo acho que tem, hein? Então, se a gente lembra de alguns nomes, né? Por exemplo, vou dar um aqui, o Tabata, que foi um nome que ele pediu. Ele jogou aqui no Palmeiras, não se adaptou, foi no Catar, ficou, e hoje ele tá no Inter comendo a bola. É culpa do Abel ele ter vindo pro Palmeiras não ter dado certo e hoje em outro clube tá É jogando? culpa dele mesmo, né? Do Tabata. O cara teve várias oportunidades, pôs para jogar, jogou, entrou, saiu. O cara não joga, e é a mesma posição, Atuesta. lado direito. Exato. Eita, mas aí. Prefiro ficar em É, silêncio. não, é assim, a gente vai ver aqui toda a lista das contratações. O Richard Rios, para mim, foi uma excelente contratação, uma visão com 5 milhões de reais e o cara que hoje pode ser vendido para Premier League na próxima janela por um alto valor. Eu acho que foi uma Então boa vende, né? contratação. Ou não? Não, pode vender. E aí é isso. Vende. De novo, né? Eu falo de novo disso, É, né? A política do Palmeiras é de não vender esses jogadores titulares. E deu certo em alguns momentos, dá errado em outras. Só que a minha impressão é que a galera só tá pronta para quando dá certo. Esse é meu ponto principal. A filosofia do Palmeiras é a mesma faz 4 anos. Deu certo em vários momentos. Tá dando errado agora.
Tudo tá Sim. errado? Não, precisa dar olha, um ponto ali, um ponto aqui. Gustavo Gomes, putz, obrigado, cara. Valeu, você fez tudo bem. Quer agora ir pra Arábia lá? A gente pode te liberar. Richard Rios, você vai jogar com a gente até dezembro? Janeiro a gente te libera, sei lá, para qual time da Premier League você quer ir. E faz parte. Eu acho que esse é o ajuste que o Palmeiras vai ter. Agora, não dá para exigir acerto 100%. Esse que eu acho, é isso que eu acho loucura. E tem alguém aí, né? Dois caras que estão fazendo muita falta, pelo que já foram úteis, né? O Rony e o Zé Rafael, cara. Aí é muito desfalque, mesmo os caras estando lá, e o Mike, né? Que é, ó, montanha-russa do Play Center, que o Latif nem sabe o que é isso. Fala aí, Latif. Não, e essa política do Palmeiras eu entendo que é muito positivo, porque você perdeu um pilar do time durante a temporada não é o ideal, mas você vender o seu pilar e trazer outro jogador do mesmo status não é de todo mal também, ainda mais jogadores que querem sair, que já tem um contrato com salário muito alto, você traz alguém talvez ganhando menos, então são ajustes que o Palmeiras deixou de fazer ao longo dos anos e hoje a gente tem uma bola de neve, né? Diversos jogadores que tiveram contratos renovados ao longo dos últimos anos, que hoje têm salários altíssimos e não são utilizados, né? Como o Massini falou, o Zé e o Rony. O Rony ontem entrou, acho que até entrou bem, mas aí ele tentou a bicicleta, a torcida já pega no pé de novo, porque estava perdendo, mas ele quase fez um gol de cabeça também. E outra coisa que me chamou a atenção, o Massi e Danilo ontem no estádio, é que quando os jogadores do Palmeiras passaram para ir embora, a gente viu o Dudu com uma cara de poucos amigos, o Veiga também bastante irritado, e aí passou o Richard Rios. Cara, e eu não consigo acreditar que um jogador, depois de uma atuação tão ruim como a que ele fez, saindo dando sorriso e tal, não me parece que me cai muito bem, sabia? Porque todo mundo ali sai inconformado com o resultado, e você sai dando um sorrisinho, assim, não me parece interessante. O Everton parou para falar, assumiu a culpa. E assim, eu acho que o Everton fez besteira, ou cometeu uma falha grotesca, sim, mas a cagada inicial é do Richard Rios, que fica ali esperando a bola, deixa ela pingar. E não foi a única vez. Não foi a única. Ele fez aquilo umas 3 vezes no jogo. E ele jogou os 90 minutos. Então, difícil. Aliás, a Marília Ruiz diz que nada é maior que o derby, que eu concordo com ela perfeitamente. Bom, superchat, meninos. Ó, din-din, pastelzinho caindo para nós aqui. Cara, eu não sou fã do Abel, sou devoto, diz o Diego. Quantos gols o time perdeu esse ano? Pergunta. Quantos criou para isso? Pergunta. Eu monto o time certinho. Os caras que não têm eficiência na hora de fazer o gol, abraços a todos. O Vitor vai faz outro questionamento interessante. Dedo podre, Massa, ele pergunta, será que todos os contratados foram a primeira opção? Ou a que se encaixa no orçamento? Você tem razão, nem todas devem ter sido a primeira opção, aquelas que se encaixaram no orçamento. E agora, meu querido, o orçamento é grande para poder, né, investir um pouco em contratações para o ano que vem. A gente Mas, vai ter uma data FIFA, Massini. A gente pode fazer a live temática com todas as contratações e a gente dá nota para as contratações do Abel. vamos lá. Porque não adianta ele também achar que não tem nada com isso, né? Porque ele tem, ele mesmo já disse, ele, a Leila e o Barros é o triunvirato, é o trio de ferro, é a trinca de ases do Palmeiras. Então, se tem mérito para um, tem mérito para os outros dois. Se tem demérito para um, tem demérito para os outros dois também, né? E vice-versa. Não sei se foi claro, mas acho que foi. Bom, o Bruno Andrade trouxe sei lá, um misto de comentário, informação. Ficou meio esquisito ali o texto do Bruno Andrade, mas faz parte, é da vida, de que o Abel ficou puto, ficou bravo, mas ainda bem que ele ficou puto, ficou bravo, né? E que ele não ficaria, Bruno Andrade, jornalista aqui da casa, se o Abel fosse embora em dezembro. O que eu sei, não vai rolar, vai ficar até o dezembro de 25. Mas, como essas coisas são muito voláteis, são muito rápidas, eu não consigo garantir, tá? O que vocês têm aí, Latifi, Danilo Lavere, queria te ouvir também.
Ô, Massini, ontem quando eu li eu tava ainda no estádio quando eu li a matéria do Bruno, e aí, obviamente, na hora eu já fui atrás da história para entender o que estava acontecendo. E no Palmeiras, eles encararam essa notícia com muita estranheza, porque o Abel ele é uma peça muito ativa no planejamento do clube do ano que vem. Eles têm conversado bastante sobre o tema. E ontem isso fica claro na coletiva quando ele fala de que nem todos estão garantidos para o ano que vem, que o Palmeiras vai ver quem vai ficar ou não, e que nunca da boca do Abel surgiu essa insatisfação que ele vive. Tanto é que o texto do Bruno diz que existe um desgaste visível, né, entre as partes, só que quem frequenta a academia de futebol nunca viu isso. E aí eu conversei com o pessoal do Abel também para tentar entender um pouco mais como estava isso, se o Abel já tinha comentado alguma vez sobre uma possível saída do Palmeiras, e eles falam que isso nunca aconteceu. E ainda mais que o Abel completou 4 anos de Palmeiras na semana passada, ele recebeu homenagem na academia de futebol, então como que não teria clima, né? Se não tivesse clima, ele não teria sido homenageado, não tiraria foto com a Leila, não ia receber placa. Não foi só ele, né? A comissão técnica inteira foi homenageada. Então, no Palmeiras não existe isso. E outra, a Leila, se for reeleita, já disse que quer renovar com a Abel até o fim de 27. Então, é isso que eu tenho de apuração, viu, Massa? Que no Palmeiras e do lado do Abel foi encarado com muita estranheza essa notícia. Eu também tenho essa mesma percepção que você, meu caro Flávio Latifi. Bom, olha aí, ó, jogador misterioso. Quem é este cara? Chamado de beleza, que comemorava os gols assim, ó. Era uma coisa maravilhosa. Eu estou com vontade de falar o nome dele, não estou aguentando. Olha que coisa sensacional. Essa é uma das camisas mais lindas da Sociedade Esportiva Palmeiras, com esta gola branca e com um fiozinho verde no meio. A camisa da década de 70, 72, 73, enfim. Camisa maravilhosa. Eu tenho uma réplica aqui que eu mandei fazer. Fui lá, arranquei um pedaço da lona do circo e fiz a camisa para mim. Tá bonita, tá servindo, tá beleza, tá funcionando direitinho. E aí, quem é? Quem é o jogador misterioso? Vai, Latifi, dá um palpite aí, fiote. Putz, vou ficar devendo, Massa. Para não passar vergonha e para vocês não tirarem sarro da minha cara, eu vou me abster hoje. Pô, não é um palpite, um chute. Vai. César Maluco. Não? Não. Ele foi campeão paulista pelo Palmeiras, hein? Na década de 70. Vamos lá, mais um chute, vai, mais um. Rapaz, eu não sei se eu vou ter esse acervo aqui na minha memória. Ô, Lavieri, me manda no WhatsApp aí um chute para eu falar aqui. Vou dar uma dica aí, vai, deixa eu Ô, Lavieri, pensar. sabe o que eu acho legal? A gente tortura o Latifi. É maravilhoso, não é, Maurício? É tortura para ele ver se dá uma estudadinha na história, né, o Massini? Uma historiazinha um pouco, para de repente valorizar um time aí que tá 4 anos ganhando tudo, em vez de ficar reclamando aí, né? Vamos ver se ele muda, né? Muito bem. Bom, vocês veem no Palmeiras a possibilidade de uma reformulação? Aliás, o que é reformular? Quantos? 2, 3, 4, 5, O 1, 2, Palmeiras não 3? faz uma reformulação anual? Eu acho que o Palmeiras faz uma reformulação anual. Faz. Eu acho que faz. Então, eu não sei Olha, também. o que a gente tem aí na prática, né? A gente tem o Everton, Marcos Rocha, Mike, Gustavo Gomes, o Murilo chegou um pouquinho depois. Eu vou considerar o Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony e Dudu, cara. O resto mudou tudo. Tem alguma coisa que mudou? Não mudou? Mudou tudo. 7, 8 jogadores, né? Aí tudo bem. Alguns jogadores chegaram depois e estão por aí ainda, né? Faz parte. Agora, muitos já saíram. Então, eu vou mudar a pergunta para vocês. Posições, Latifi. Eu vou começar a minha. Eu tava Eu quero o Flávio Lopes reserva de um centroavante que faça gol.
Só isso. Fala aí. Ô, Massa, há algum tempo eu já venho falando aqui na live que o Palmeiras precisa contratar um camisa 9 de respeito. Eu já falei que eu acho o Flaco Lopes um jogador muito interessante para ter no elenco, porque ele é alto, tem qualidade, pode ser útil no segundo tempo, mas ele não tem calibre para ser titular do Palmeiras. A informação que eu tenho é que as atuações do Flaco têm, de certa forma, incomodado o Abel, e ele quer um 9 pronto. Tanto é que já o Palmeiras ofereceu um pré-contrato para o Gabigol há um tempo atrás e consultou o Gabriel Jesus. Ou seja, esse atacante mais pesado, um reforço de peso, também deve chegar junto daquele do Estevão, né? Que a gente já vem falando há um tempo, que o Palmeiras vai no mercado atrás de um substituto para o Estevão, que vai para o Chelsea e tal. Então, o Palmeiras também deve ter um camisa 9 pesado para o ano que vem. E assim, o Flaco, ele teve a superação dele no clube, fez o trabalho de nutrição, ficou forte, tem 21 gols no ano, só perde para o Pedro e para o Yuri Alberto, um com 30 e outro com 24, mas é impressionante como ele perde um gol feito por jogo, e isso faz muita falta. Ele perdeu um gol feito contra o Bragantino, ele perdeu o gol feito ontem, perdeu o gol feito contra o Cruzeiro, então isso acaba irritando. E outra, o Flaco é um jogador que o Abel não pensa duas vezes em expor na coletiva. Ontem ele fez isso e outras vezes ele também já fez. E teve essa questão da paciência com o Flaco esse ano, mas ano que vem ele deve ir para o banco quando o Palmeiras conseguir a contratação de um novo e mais de renome, viu, Mancini?